18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Alô, equipe 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão. Muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Você sintonizado aí no melhor mix do Brasil, participe conosco do programa 18 horas, à sua disposição o nosso WhatsApp 994887592, Karine. Exato, galera, participa com a gente aqui do programa, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda, que a gente fala aqui no 18 horas, manda o seu zap aí, né, Carlão, sua mensagem de áudio, manda um alô pra gente. Participe. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Justiça determina que o governo do Amazonas indenize família de vítima de Covid-19. Lançado em Manaus, o programa do governo federal Pé de Meia, que beneficia alunos da rede pública de ensino. Família luta para conseguir do governo do Amazonas tratamento de saúde para criança com tumor maligno. Noite de violência em Manaus, 4 pessoas foram assassinadas no Porto do São Raimundo. Hora 6:02, você no melhor mix do Brasil, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa 18 horas com os destaques desta quarta-feira, 27 de março de 2024. 18 horas. A Justiça do Amazonas determinou que o governo do estado pague R$150 mil por danos morais à família de uma vítima de Covid-19, Karine. Carlão, segundo a família, o paciente chegou a ficar internado no hospital 28 de agosto sem receber o diagnóstico de Covid-19. Daí deram alta para o paciente, para a vítima. Vai embora. Em casa, é claro, o quadro do paciente agravou. E ainda segundo a família, depois disso, o paciente acabou precisando ser entubado no hospital Delfina Aziz, mas morreu por asfixia. E o desembargador Abraham Peixoto Campos, filho da terceira Câmara Civil, justificou a decisão dele dizendo que houve atraso, sim, na assistência ao paciente e por isso o Estado deve indenizar a família. Carlão, e a repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando esse assunto, está ao vivo aqui com a gente, traz a atualização a respeito desse caso. Boa noite, Nathalie. Então, a perícia constatou que houve atraso na assistência médica, o que levou à morte do paciente. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão, né? A perícia e todo o trabalho realizado pela Justiça aqui do Amazonas, que levou à condenação do governo, não só mostrou negligência, né, no caso desse paciente, como também um erro ali no manejo, né, no momento em que foram entubar esse homem, né, que tinha aí 41 anos, lá no hospital Delfina Aziz. Vale a gente lembrar, Karine, né, que esse não é o primeiro caso que a gente mostra aqui no programa 18 horas, porque as famílias que foram vítimas, não somente durante a crise lá do oxigênio, na segunda fase da pandemia de Covid-19, mas desde a primeira fase a gente já mostrava situações, muito antes de todo aquele caos, né, a gente já mostrava situações de negligência, situações absurdas que nós vivenciamos durante a pandemia de Covid-19, né? E aí esse caso é prova disso. Isso porque, né, a gente está falando agora de um paciente vítima ainda na primeira onda de Covid-19, né? Em dezembro do ano passado, a gente trouxe aqui uma família, né, que vai receber aí do estado mais de R$1.400.000 pelo fato de negligência durante o período da segunda onda da pandemia de Covid-19, e agora dessa vez a gente está trazendo um paciente da primeira fase de Covid, né? E aí agora, o que foi decidido? A terceira Câmara Civil, né, do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, manteve firme, né? Isso porque o Estado já tinha recorrido dessa ação, tá, Karine? Esse não é detalhe importante. Esse não foi o primeiro julgamento, mas ainda cabe aí
ainda cabe recurso. Mas a justiça foi bem firme e manteve aí, né, toda essa acusação e condenação do governo do estado do Amazonas pela morte do paciente, né, acusando aí negligência e manejo na intubação do paciente durante a internação no Hospital Delfina Aziz. Essa ação indenizatória foi movida aí pelos familiares da vítima, já que eles acharam tudo muito estranho desde o princípio, né, Carmen? A gente está falando aí de um paciente que foi levado ao Sistema Público de Saúde aqui do Amazonas, né? E aí, o que acontece? Ele chegou lá no hospital e ele tinha todos os sintomas de que estava com Covid-19, né? Apresentava falta de ar, dores pulmonares e esse paciente foi mandado para casa, né? E aí eles foram vários problemas, foi um acúmulo de erros que infelizmente acabou tirando a vida do Gilberto, que era esse homem de 41 anos, no qual a gente está falando que foi citado aqui nesse processo. A ação indenizatória, como eu disse, foi movida pelos familiares da vítima, né? Pelos familiares desse homem que morreu durante a primeira onda de Covid-19. Ele tinha sintomas próprios de uma infecção de Covid. E aí, com o agravamento do quadro de saúde, ele chegou a ser internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Só que assim, Karime, ele não foi submetido em nenhum momento, segundo a família, e também consta aí no autos do processo, ao teste de sorologia e nem ao teste PCR. A gente sabe que o PCR é o teste mais eficaz, né, para diagnóstico, para identificar. Ou seja, então não tinha como não dizer que ele não estava com Covid. Por que foi liberado se não fizeram os testes para tirar a dúvida e para saber o diagnóstico do paciente? Pois né? A família disse o seguinte, que ele em agosto de 2020, ele foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, ele fez um simples exame de sangue para tentar identificar aí, né, se ele tinha Covid-19 ou não. E aí, ele foi tentar atendimento em outros hospitais, ele não conseguiu, como ele não tinha Covid, ele foi liberado, né? E aí ele foi tentar atendimento em outros hospitais, ele não conseguiu, foi para casa e aí ele teve um agravamento do quadro, lógico, né? E aí nessas circunstâncias a família resolveu levar o Gilberto, né, um homem de 41 anos, para o Hospital Delfina Aziz. E aí lá, infelizmente, né, durante todo o processo, ele já chegou com a saturação muito baixa e aí os médicos ali imediatamente decidiram fazer a intubação do paciente para tentar salvá-lo, mas a família, né, constatou que houve um erro durante esse período de intubação que infelizmente acabou tirando a vida aí desse homem de 41 anos. A perícia comprovou essas acusações da família, né, que houve atraso na assistência intensiva desse paciente, além de não ter tido uma verificação da posição do tubo, né? A gente sabe que a intubação é um procedimento muito invasivo, né, Karime? Quem teve qual é a familiar que passou aí por essa situação? É um risco, sem dúvida. É um risco muito grande. Eu já fui entubada uma vez, né? E aí, assim, minha mãe, na época, ficou completamente apavorada com toda essa situação. Mas, felizmente, deu tudo certo. Eu tô aqui, né? Mas é um processo muito minucioso que envolve muitos riscos. E aí, toda essa situação foi comprovada pela perícia. E aí, pelos danos morais causados pelo Estado, né? Eles concluíram aí que devem ser pagos para a família do Gilberto cerca de R$150 mil. Karime e Carlão, né? Essa decisão ainda cabe de recurso, como eu disse anteriormente, né? Mas vale a gente reforçar que essa ação se soma aí a outras ações judiciais que estão buscando aí responsabilizar o Estado pela falta de estrutura durante a pandemia de Covid-19. Aí a gente já fala tanto da primeira onda quanto a toda aquela segunda onda onde a gente teve, né, a crise de oxigênio, falta de oxigênio principalmente, né, toda aquela situação. O Amazonas já foi condenado, né, Karime, por conta de toda essa situação, a indenizar, inclusive, né, um hospital por uma requisição administrativa durante a pandemia. Inclusive, o Núcleo de Defesa do Consumidor, da Saúde, da Defensoria Pública aqui do Estado, também já ingressou com um pedido de indenização por danos morais coletivos, né? São quase 148 pacientes que estão nessa ação aí contra o Estado relacionados à falta de leitos de UTI durante a pandemia.
pandemia. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o programa Pé de Meia foi lançado hoje em Manaus com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e também do governador Wilson Lima. E o projeto deve beneficiar 105 mil alunos aqui no estado do Amazonas. Exatamente, Carlão. E eles vão receber o benefício de R$200 mensais para estimular a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o repórter Felipe Távora, que acompanhou essa solenidade. Boa noite, Felipe. Então, quantos estudantes já estão aptos para receber esse benefício aqui no estado do Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite também ao Carlão. Boa. Então, gente, até o momento nós temos 74.577 alunos já inscritos no estado e a expectativa é que até 105 mil alunos amazonenses recebam o benefício. O principal intuito dele, então, pelo estado é evitar os casos de evasão escolar, que infelizmente são muito comuns, principalmente em famílias de baixa renda. Os recursos, então, serão depositados em uma conta em nome do estudante beneficiário, de natureza pessoal e intransferível essa conta, que poderá ser do tipo poupança social digital, por exemplo, e os valores não entrarão no cálculo para a declaração de renda familiar e recebimento de outros benefícios, como o Bolsa Família, por exemplo. E os estudantes do ensino regular, beneficiários desse programa, poderão realizar saques a qualquer momento, nos 3 anos do ensino médio, apenas do percentual relativo à manutenção dos estudos, desde que eles cumpram as exigências de matrícula e frequência. Então, chama atenção, inclusive, o fato de que o depósito, então, do dinheiro só poderá ser sacado caso haja, então, preenchimento dessa presença aí nas escolas. Certo, então, existe um pré-requisito aí. Exatamente. Então, isso realmente ajuda a tentar evitar essa questão da evasão escolar, que ainda é muito comum no Brasil, infelizmente. A gente vai ouvir uma entrevista com o ministro da Educação, Camilo Santana, que fala sobre a importância desse projeto aqui para o país. Governar é cuidar das pessoas. E não tem outro caminho para um país se desenvolver, para o país se transformar num país justo, de oportunidade. Não há outro caminho a não ser educação. A educação transforma a vida das pessoas. A educação é a esperança de ter uma vida digna e uma vida melhor. O que é que todo pai e toda mãe quer de melhor para os seus filhos? É que eles possam ter um futuro bom. E um futuro é através da escola, através da educação. 18 horas. Então, gente, a gente escutou o ministro de Educação, Camilo Santana, que falou sobre a importância, então, desse projeto, o Pé de Meia, oferecido, então, pelo Estado, que pretende evitar a evasão escolar. Até o momento, a gente ainda não tem muitas informações sobre como será realizado o saque desse valor em dinheiro, mas isso deve ser, então, publicado nos diários oficiais posteriormente. Além do auxílio financeiro, o Pé de Meia incentiva a participação no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, oferecendo um adicional de R$200 aos estudantes. Com isso, os valores totais, no caso, podem chegar até a R$9.200 por aluno, considerando as diversas formas, então, de incentivo que esse programa tenta oferecer. A gente já tem alguns pré-requisitos aqui para quais estudantes estão aptos a participar desse programa. Precisa ser estudante do ensino médio, das redes públicas, precisa pertencer, essa parte é importante, precisa pertencer à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, e também é necessário efetivar a matrícula no início de cada ano letivo, e além também de ter frequência escolar mínima de 80% do total de horas. Então, certo. Essa é a frequência. O objetivo é a frequência dos alunos, barrar aí essa evasão escolar mesmo, certamente, né, Felipe? E é interessante também ser um valor econômico esse acréscimo, sim, porque muitos estudantes, às vezes, acabam aderindo à evasão escolar até para ajudar a família a adquirir mais renda em casa, sem trabalhando. Sem dúvida, questão financeira mesmo, né? Sim, então vem a calhar, de fato. E a gente vai escutar agora também a sonora do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que também comentou publicamente o projeto.
Hoje o que está acontecendo, mais um programa lançado pelo governo federal para poder dar essa possibilidade, essa tranquilidade de que o aluno esteja na sala de aula. O recurso que está entrando, esse valor, ele é importante para evitar a evasão escolar. No estado do Amazonas, a gente está trabalhando para que nenhum aluno abandone a sala de aula, porque nós acreditamos na educação. 18 horas. Então, você escutou o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que falou sobre o Pé de Meia, esse programa estatal que pretende, então, evitar a evasão escolar, oferecendo uma quantia de dinheiro para alguns alunos cadastrados ali que obedecem a alguns requisitos para participar do programa. Os estudantes de famílias com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218 terão, inclusive, prioridade na participação do Pé de Meia. Nos casos de famílias compostas por uma pessoa, a poupança não poderá ser acumulada com o recebimento dos beneficiários de renda de cidadania complementar, primeira infância, variável familiar, enfim. Essa notícia, então, uma boa notícia, então, com relação ao nosso ensino público. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, Felipe Távora. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Felipe Távora. Agora são 6 horas e 16 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a família denuncia o governo do estado por não cumprir determinação da justiça no caso do tratamento do menino Heitor Gabriel, de 5 anos de idade, hein, Karine? Descaso total, não é, Carlão? A criança está há mais de 2 meses internada, vítima de um tumor maligno, mas até hoje não recebeu tratamento adequado. Por quê? Por causa da crise que a gente vive aqui na saúde pública do estado do Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Odinei Araújo. No último dia 19 de março, 18 horas, relatou a história do menino Heitor Gabriel Souza Brasil, de 5 anos de idade, que aguardava há 2 meses no Hospital Joãozinho por tratamento para um tumor na cabeça. Heitor Gabriel precisava fazer exames como ressonância e angiorressonância para saber o real grau de comprometimento do tumor, que já causava fraturas no cérebro, comprometia a visão, respiração, mastigação e fala. Esses exames só foram realizados quase no final de fevereiro, apesar de Heitor aguardar por eles desde o início de janeiro. Encaminhado ao Hospital Secom, referência no tratamento do câncer no Amazonas, a criança não pôde ser atendida lá por falta de vagas e outras desculpas, segundo Anderson Brasil, pai de Heitor Gabriel. Desde o início me falaram que no Secom não fazia a cirurgia dele, não tinha leito, não tinha vaga. O Joãozinho sempre mandando, perguntando se tinha vaga para eles e nunca aceitavam, né? Passou 2 meses e uns 10 dias no Joãozinho sem tratamento nenhum, só se agravando. Ele chegou com 5 centímetros quando fizeram a ressonância. Aí quando fizeram 1 mês depois, a anjo de ressonância foi para quase 9 centímetros. O tumor já estava agravando, né? Perdeu a visão em janeiro e nunca o Secom aceitava ele lá. A família fez contato com o Hospital do Câncer, em Barretos, São Paulo, mas para ser recebido lá, Heitor Gabriel precisava de uma biópsia que só conseguiu fazer no dia 13 de março devido à crise na saúde do estado. Desesperada, a família da criança entrou com ação na justiça. A justiça então obrigou o governo do estado a providenciar o tratamento de Heitor. Sem alternativa, o governo abriu vaga para a internação do menino no Hospital Secom, mas segundo Anderson Brasil, seu filho não está recebendo o tratamento adequado. E só transferiram ele para lá, mas sem tratamento ainda, né? Não começou a fazer tratamento nenhum, ou seja, cirurgia, né? Que o juiz tinha decretado. Até o momento não fez nada. Estamos aguardando, né? Falaram que tem que fazer um exame com o material que foi retirado, que foi feito pelo ambulatório, lá no Getúlio Vargas, foi a biópsia. Mandaram para São Paulo e demora de 15 a 30 dias para sair o resultado. Enquanto isso ele está lá, né? Só piorando, o tumor está saindo pelo nariz dele, a carne dos olhos estão saindo para fora já. E mesmo assim eles disseram que não tem como fazer a cirurgia ainda,
porque o tumor está muito grande, está avançado, mas está avançado por quê? Porque desde o início eles não aceitaram ele, né, para fazer o tratamento lá. A determinação da Justiça ao governo do estado era que se o Amazonas não tivesse condições de tratar Heitor Gabriel, o governo teria que encaminhar a criança para outro estado, mas isso não está sendo cumprido, segundo a família. O 18 Horas tentou contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas para saber sobre a situação de Heitor Gabriel, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E seguimos aguardando, né, uma satisfação da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, do governo do Estado do Amazonas, uma satisfação que a sociedade merece. Não é só a família do Heitor, dessa criança, não, mas a sociedade merece uma satisfação. Por que a saúde está esse caos? Por que essa criança está sofrendo tanto? Por que as famílias dessas crianças que precisam de tratamento de câncer ou tratamento de saúde do governo do estado não recebe? A gente precisa de uma satisfação mínima. Secretaria de Saúde, estamos ainda aguardando o retorno. Precisamos sim da sua satisfação, porque você tem que dar satisfação para a sociedade. Afinal de contas, foram o quê? 5 bilhões de reais que o governo do estado jura, de pé junto, que gastou com a saúde do estado do Amazonas, e a gente recebe aqui denúncias e a gente está acompanhando o caso do pequeno Heitor e está vendo essa situação da criança, e a conta não está fechando. Tá? A conta não está fechando e a realidade que a gente percebe na ponta aqui de quem precisa da saúde pública do estado do Amazonas não é essa a realidade. 5 bilhões por favor, né? Não tem como você garantir pra gente que gastou esse dinheiro na saúde do estado do Amazonas. Gente, quem vê as fotos dessa criança, do pequeno Heitor, fica impressionado de como uma criança consegue passar por tanto sofrimento, de como essa família deve estar angustiada vendo essa criança passar por esse sofrimento sem ter um mínimo de uma mínima atitude, ação do governo do estado do Amazonas, que nem alivia a dor e o sofrimento dessa criança. Carlão, é de indignar as fotos e as imagens. É uma coisa... É um descaso. É criminoso. Não é mais descaso. Descaso já passou há muito tempo, né, Carlão? Os casos e essa crise na saúde pública do estado do Amazonas é criminoso. Complicado realmente essa situação. E o Estado não cumpre uma determinação judicial, Karine. Ou seja, o governo está pouco se lixando, digamos assim, para a justiça. É um desrespeito total e isso, como você falou há pouco, é realmente criminoso. 5 crianças morreram no início do ano nessa mesma situação. 5 crianças já morreram nesse mesmo procedimento aí. Aguardando atendimento, de uma com cirurgia. Tumor. Exato. Nunca é realizada. Uma cirurgia que nunca é realizada, porque falta de equipamentos. Então, é isso. É complicado realmente. Como a Karine me falou, nós não estamos vendo aonde esses 5 bilhões foi colocado. Ele não aparece na realidade. Nem mesmo remédio para aliviar a dor da criança o Estado tem. O Estado não está fornecendo o básico do básico do básico, o mínimo. Então é desumano, é um descaso sim, é repugnante sim e, acima de tudo, é realmente criminoso. 18 horas. Agora 6 horas e 24 minutos, vamos falar dos bastidores da política amazonense, vamos conversar com ela, a Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Então, Cíntia, vamos aí começar com uma dúvida. Procede a informação que a gente tem aqui de que o PT, o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, vai lançar o pré-candidato a prefeito de Manaus no dia 1º de abril, dia da mentira. Essa piada pronta, né, Carlão? PT lançando candidato, hein, Cíntia Blink? No dia 1º de abril. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite todo mundo que tá com a gente na 100.7. Hoje eu tenho exclusiva, viu? Mas fica até o final que a gente vai contar pra você. Seguinte, essa história de 1º de abril, que data eles escolheram, né, pra anunciar? Mas diz que vem aí sim, que vai ficar definido. E olha que tem opção.
porque nós temos aí 6 nomes, eles falam em 5 nomes, mas enfim, eles já decidiram cogitaram não lançarem o nome e apoiar um dos nomes que tá aí. Já cogitaram colocar um deles, mas aí a briga é gigante. Então vai rolar uma votação dentro do PT, aí vai vencer o PT, depois vai ter que disputar a eleição de fato, né? Então a expectativa é que seja dia 1º, mas não vou cravar não, vamos aguardar para ver se dia 1º a gente tem esse nome, porque é muita coisa para discutir dentro desse PT, né? Ai, dia 1º seria 2025, perfeito. Dia 1º de 2025? Tudo bem. Eu não sei se eles estavam calculando aí o ano. Diga lá. O prefeito Davi Almeida está evitando aí um confronto direto com o governador Wilson Lima. Ele decidiu, lançar aí um candidato próprio e não apoiar a reeleição de Davi. O governador está então numa outra situação já, outra vibe. Assim, né? Mas a gente tem visto o prefeito Davi Almeida um pouco mais na dele, né? Pouco mais... A gente tá falando muito, por exemplo, sobre a situação do PL, como é que fica essa história de saída do Coronel Menezes, como é que vai se comportar a candidatura de Capitão Alberto Neto, isolado, né? Isolado no sentido de sem o Menezes. Brinque, o Davi tá num recuo estratégico? Olha, em ano eleitoral a gente passa a acreditar que sim, mas ele tá bem mais calado, né? A Mamandel também ficou numa posição mais quieta ali. Enquanto isso, a gente vê um Roberto Cidade nem um pouco quieto. Ele já tá numa situação bem mais efusivo, né? E falando sobre, indo pra entrega de coisa e fazendo lá o lançamento da pré-candidatura. E agora, Davi Almeida tá nessa fase mais quieto, mas assim... A gente não pode dizer que o Wilson Lima não vai indicar o vice de Davi. Tudo indica que não vai. Só que é muito difícil você dizer assim, isso aqui está certo. Porque, né? Como é que a gente vai cravar? Mas a expectativa é que Davi Almeida não tenha um vice indicado pelo Wilson Lima. E outra coisa, que a CPI lá na Câmara Municipal de Manaus avance. E essas coisas estão ligadas porque a gente sabe que o Wilson Lima tem sim um poder dentro da Câmara Municipal de Manaus. Então, se a gente vê os vereadores aprovando uma CPI que vai desgastar Davi Almeida, é complicado dizer que o Wilson Lima vai indicar o próximo candidato a vice de Davi Almeida. É delicado isso. Blink, agora, hoje o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, ele respondeu a um monte de questionamento, perguntas do Coronel Menezes, que deixou o PL. O que o Alfredo falou, Cíntia? Conta. Você sabe que essa coletiva, ela chega a informação de que vai rolar hoje mesmo pra mim. E o que eu pensei? Que era alguma forma de anunciar as novas pessoas que estão chegando no PL, porque tem uma galera, né, que tá mudando de partido, a gente até falou um pouquinho disso ontem. Mas não, foi pra falar justamente da polêmica de Menezes. Menezes alugou um triplex na cabeça de Alfredo Nascimento. Apesar de triplex, quem gostar é o PT, né? Mas o PL tá assumindo aí, porque o que acontece? O Coronel Menezes, ele tá indo a público e ele tá falando mesmo, olha só, sair do PL porque Alfredo Nascimento sabota a direita do Amazonas e ele vai com nome e endereço no CPF sem problema. Sem problema. Tirando, né, digamos assim. Exatamente. Só que aí Alfredo tomou pra ele e decidiu responder. E vem dizer que ele não tem nada a ver com a saída de Coronel Menezes, que ele não é o sabotador da direita, que ele só tá fazendo o papel dele como presidente do PL no Amazonas e que ele não tem poder para tirar ninguém, nem colocar ninguém, que essa foi uma decisão do presidente Bolsonaro. E é isso, ele basicamente fez uma coletiva para responder a Menezes. O que eu acho que dá uma força gigante para Menezes. Exato, deu um cartaz absurdo pro Coronel Menezes, porque se ele marcou uma coletiva só para responder os questionamentos, as acusações do Menezes, né, Carlão? Sem dúvida. O cara tá com cartaz moral. Exatamente, tá trabalhando aí para responder ao Menezes. Ano de dança de cadeiras, né? Pelo menos nesse início de ano, até tudo se definir, né? Parece que agora o capitão Carpê tá de malas prontas aí na situação toda aí. Pra onde ele vai, Cíntia Blink?
também, que o Capitão Carpê, que é vereador, né? Vereador, sai do Republicanos e vai pro PL. Olha aí, o PL. PL que a gente tanto fala por aqui. Por quê? A expectativa é que o Capitão Carpê tenha uma performance boa, que ele seja um puxador de votos e faça com que o PL tenha mais cadeiras ali dentro da Câmara Municipal de Manaus. Então, o Carpê tá com uma responsabilidade dentro do partido de colocar mais pessoas para a Câmara Municipal de Manaus. Ele teve uma eleição, na vez que ele entrou na Câmara, né, de 8 mil votos, 8 mil e pouquinhos votos, o que é um bom número. E agora a expectativa é que ele faça esse número, aumente esse número para colocar mais pessoas ali do PL dentro da Câmara. E ele tem um discurso que tem muito a ver ali com o PL. Ele se coloca como da direita, teve no evento do Nicolas. Ele tem a ver com esse universo, assim. Bom, sim. Agora, Blink, tira uma curiosidade aqui nossa. O que está acontecendo com os vereadores do interior? Porque um foi acusado, né, Carlão, de estupro de uma criança de 8 anos de idade, gente. O outro ex-vereador foi acusado de violência doméstica. Que água que essa galera tá bebendo no interior, Cíntia? O que está acontecendo? Pesadíssimo isso, muito pesado. O que acontece? Esse vereador de Anamã, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né, de Anamã, é o Sebastião Sampaio. Eu vi essa matéria em alguns lugares e o nome dele é poupado, e eu não entendo por quê. Tudo bem que ele é suspeito, né, a gente não pode ainda dizer, apesar de, enfim, o correto é dizer que ele é suspeito de cometer esse crime, que teoricamente aconteceu aí em 2018, no interior, né, em Anamã, e a criança, ela ia à casa do vereador brincar com o neto desse vereador que tem 8 anos. Olha aí. E aí tinha, né, na época, 8 anos. E foi uma investigação. Sabe por que a criança que fez a denúncia? Porque na escola teve uma aula, dinâmica, né, sobre o assunto. Uma aula sobre exatamente. Sobre o que é assédio, o que é importunação, esse tipo de coisa. Acontece em muitos casos, vem à tona exatamente por isso. Nas escolas, as crianças começam a desenhar, a professora vê, daí tem uma reunião toda, essa dinâmica com psicólogos e tudo. Ela entende que o que aconteceu com ela não era certo. Exatamente, certo, né? ela nem sabe. Campanha contra a exploração sexual infantil. Exatamente, foi isso que aconteceu. Aí a criança contou pra professora e a professora fez a denúncia. Isso foi em 2018. Aí agora, em 2024, a gente tem aí a informação e a prisão de teve 4 prisões por estupro de vulnerável e ainda outros 5 inquéritos abertos para investigar novas denúncias. E essa violência doméstica aí, qual foi? A da violência doméstica já foi bem recente, foi no sábado. Sim. E aí é um caso em que a esposa dele soube que ele estava num flutuante com os amigos e aí ela decidiu levar as crianças, os filhos dela até a sogra, deixou na casa e ficou esperando ele na casa deles. Quando chega, ela conta que ele a agrediu. Ela foi pedir satisfação e ele a agrediu e estão investigando o caso. Supostamente, ele agrediu ela. Tá, tô investigando. E qual a informação? Contar, gente. Seguinte, lembra daquele Bom Dia do ano passado? O Bom Dia mais icônico que tivemos? Karine me lembrou, né, Karine? Entre com certeza, aquele que veio regado com alguns xingamentos. Exatamente. Vai, conta aí entre conselheiro Yara Lins e conselheiro Arimoutinho Júnior. Então, ele tinha sido arquivado dentro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Beleza, show, maravilha. Só que ele foi desarquivado. Olha aí. E num contexto em que a presidente é Yara Lins. E há um grupo dentro do Tribunal de Contas e o corregedor é Josué Neto, que está no grupo de Yara Lins. Então a coisa não está muito bonita para Arimoutinho Júnior. E isso tudo foi feito com base no inquérito da Polícia Federal, que que estudou todo o vídeo, todo o caso, né? Para ler o lábio, para saber exatamente o que o conselheiro falou para a conselheira naquele Bom Dia. E o que a polícia ali fala é que não é um contra o outro. Que a versão da Yara, ela é superior, ela tem que ser considerada
mais do que a do Ari, porque há muitas testemunhas que corroboram que colaboram, né? Que, enfim, fortalecem o que diz Yara Lins. Então, acredito que o conselheiro vai enfrentar um momento difícil pelos próximos meses aí. E o que pode acontecer de pior com o conselheiro? Aposentado, afastamento. Exatamente, aposentadoria compulsória. E continuar recebendo tudo feliz igual, na boa, vida. Tranquilo. É isso que acontece. Vamos aguardar. Isso é o pior, tá? Porque ele pode pior, é o pior. É o pior. Valeu, Blinca, obrigada Até pelas amanhã. informações. Até amanhã. Valeu, 6h34. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Olha só, e na noite de ontem foi de violência extrema aqui em Manaus. 4 pessoas foram assassinadas nas proximidades do Porto do São Raimundo. Guerra, né? A famosa guerra entre facções, cara. Carlão, a chacina foi um dos assuntos mais comentados ainda ontem à noite nas redes sociais. Só dava isso, tá? Até porque houve a tradicional queima de fogos. Em alguns pontos da cidade, as pessoas escutavam muito. Parecia Réveillon mesmo. O repórter André Meirelles tem mais informações. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes. André, então, a polícia já sabe o motivo dessa chacina? Olha, segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, as investigações dessa chacina que ocorreu aí na noite de ontem, ali no São Raimundo, aqui na zona oeste de Manaus, que acabou resultando na morte de 4 pessoas, né, suspeitas de fazerem parte de uma facção criminosa aqui na cidade de Manaus. Essas investigações seguem pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, né? A gente está falando aqui desta ocorrência que foi atendida ontem por volta de 6h30 da noite pela equipe da 5ª Companhia Interativa Comunitária. Bom, 3 vítimas ainda foram socorridas e levadas ao serviço de pronto atendimento SPA do São Raimundo, mas 2 delas não resistiram e essas 5 pessoas foram atingidas por esses tiros. As 2 morreram ali no local, ali nas proximidades do Porto do São Raimundo. 3 foram socorridas e dessas 3 socorridas, 2 morreram ali no SPA do São Raimundo e uma segue internada em estado de saúde, mas até o momento o estado de saúde dela, melhor dizendo, até o momento o estado de saúde dela não foi divulgado, né? Os outros mortos foram encontrados ali no terreno onde aconteceu esse ataque, né? Que segundo informações da polícia, foi nesse exato momento em que um grupo de homens em um carro chegaram ali no local justamente onde esses 5 estavam reunidos, e as informações é que supostamente eles estavam reunidos para fazer uma reunião daquela facção. E quem teria chegado ali no local, o grupo que chegou ali no local, segundo informações da polícia, suspeita de que seja de uma facção criminosa rival à facção daquela que estava fazendo uma reunião, e eles começaram a atirar. A informação da polícia suspeita é de que eram para todos morrer, né? Mas aí dos que foram atingidos, 4 morreram e um segue então ali internado, né, no SPA do São Raimundo, e até o momento era no SPA do São Raimundo. A gente ainda não tem essa informação se foi transferido para algum hospital, e a gente segue buscando essas informações. Até porque a polícia está deixando tudo muito sobre sigilo, né, André? Isso, exatamente. Então a gente também vai ouvir agora a fala do Sargento Pedrosa, que essa fala dele foi no exato momento em que toda a ocorrência estava acontecendo ali ontem. Ele falou sobre essa situação aí, sobre esse ataque criminoso que aconteceu na noite de ontem. Vamos acompanhar. Esses elementos estavam viziados aqui nesse local, né? Com intenso tráfico de drogas, e recebeu esse ataque, né, de uma facção rival, resultando aí até então, no princípio, 2 óbitos, né, sendo que foi encontrado agora pela equipe na parte aqui de descida, difícil acesso aqui na parte de mato, e esse que se encontra aqui em cima nessa parte aqui do campo. E temos informações que tem mais 2 ainda que se encontram lá no SPA do São Raimundo. Isso é tudo que indica, né, as informações foram chegando, se trata dessa questão, né. 18 horas. Então,
Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala então aí do Sargento Pedrosa, que é da Força Tática. Ele estava falando aí a respeito do exato momento que aconteceu ontem ali, no exato momento em que aconteceu ontem esse ataque criminoso que resultou na morte dessas 4 pessoas. As informações que as 4 pessoas que morreram eram de uma facção rival da facção que foi ali cometer esse ataque. Então as investigações vão seguir aí pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para saber quem são os autores desse crime, chegar até eles, né? Quem são os autores desse crime, chegar até eles e efetuar a prisão e saber a motivação do crime, porque até o momento a motivação do crime é desconhecida, né? E também a polícia vai investigar se aquela queima de fogos que aconteceu ontem em vários bairros aqui de Manaus é consequência desse ataque, né? Outra suspeita também que estariam comemorando ali o aniversário de um membro, de um líder de uma facção criminosa aqui em Manaus. Então há toda uma investigação ainda e a gente sabe, né, como a gente sempre traz aqui as informações, já com certeza a gente acredita que o trabalho da Polícia Civil vai convocar a imprensa para uma coletiva de esclarecer toda a situação e aí com os responsáveis por esse crime preso, né? Porque aconteceu num local ali onde também passam várias pessoas, alguns moradores de ruas também passam ali pelo local e poderia ter sido algo bem pior, né? Foi uma tragédia mesmo, 4 pessoas morreram, né? Mas a gente sabe aí que infelizmente é esse o caminho de pessoas que estão ali vivendo no mundo do crime, ou vão presas ou mortas, é isso. Sem dúvida, de qualquer forma preciso sim que a polícia esclareça esse caso, independente de quem tenha sido assassinado. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Você tá ligado aí no 18 horas, daqui a pouquinho indicadores de violência colocam o Manaus entre as piores capitais do país. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima prevista de 25 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 59%. E a umidade relativa do ar fica entre 73% e 99%. É, Karime. A umidade relativa do ar, então, fica entre 73% e 99%. Agora sim entendemos. Para 6h41, você no melhor mix do Brasil. E o Rio Negro, hein? O Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 43 centímetros acima do nível do mar. Nesta mesma data, lembrando para você, ouvinte, que no ano passado o Rio Negro estava 2 metros e 40 centímetros mais cheio. 18 horas. Olha, indicadores de violência colocam Manaus entre as piores capitais do país no mapa da desigualdade. A cidade aparece entre as últimas das 26 capitais brasileiras citadas no ranking dos principais indicadores de homicídio juvenil, feminicídio, homicídio e mortes no trânsito. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto. O estudo Mapa da Desigualdade entre as capitais brasileiras, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto de Cidades Sustentáveis, coloca Manaus na 23ª posição como a capital mais desigual do Brasil. O estudo analisa 40 indicadores sociais como moradia, salário, saúde, saneamento e a segurança. Cada indicador dá direito a uma pontuação e, no geral, Manaus alcançou 417 pontos. Superior apenas à pontuação de Belém, a capital mais desigual do país, que ficou com 373 pontos. Manaus teve a 3ª pior taxa de desocupação entre as capitais em 2023, com 12,8%. Agora, quando o assunto é segurança, os números de Manaus são assustadores. Manaus é a 3ª pior cidade do país em taxa de homicídios. Manaus também está na 3ª posição em homicídios
homicídios de jovens. Vale a gente reforçar que recentemente também abordamos aqui no 18 horas a queda no efetivo da Polícia Civil e Militar do Amazonas. E tudo isso vem provocando uma redução na investigação dos crimes. Essa situação contribui diretamente para esses números em homicídios, pela falta de planejamento e gestão, como explica o especialista em segurança, Amadeu Soares. Na prática, a ausência de policiais militares nas ruas e a ausência de investigação nos crimes graves que ocorrem, que são registrados na delegacia via boletim de ocorrência. Então, isso daí é justamente provocado por essa falta de planejamento, que não precisa você fazer um planejamento para colocar 2.000, 3.000, mas se você repor pelo menos aquilo que saiu, você já mantém o serviço no nível, né, regular. Agora, se não houver esse planejamento, aí fica, como está hoje, bem comprometido o serviço das polícias. Segundo o estudo, Belém e Manaus são hoje as capitais mais favelizadas do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Cadu. Então, quer dizer que a bancada mineira pretende criar uma zona franca nos mesmos moldes aqui da nossa zona franca de Manaus, Cadu, lá no Vale do Jequitinhonha. Explica pra gente como é que isso vai funcionar. Boa noite, Cadu. O pessoal de Minas já sabe, né? Como inquieto, né, cara? É verdade. Pelas beiras. Do nada aparece, já pronto com o negócio. Pelas beiras. Amazonas que lute, viu? Mas essa história é antiga também, né, não, Cadu? Já tem algum tempo já isso ou não? Não, essa proposta é nova. É nova, mas né? já tiveram outras propostas. Sim, São Paulo já tentou, outra região de Minas Gerais tentou, Paraná já tentou ter Zona Franca. Vamos contar essa história aqui do Vale do Jequitinhonha? Conta aí. Boa noite, Karime, minha querida. Boa noite, Carlão, meu queridão. E aí? Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, ontem a bancada de Minas Gerais tentou empurrar para frente esse projeto de lei que cria a Zona Franca do Vale do Jequitinhonha. Esse Vale do Jequitinhonha, essa Zona Franca mais precisamente na cidade de Medina, região noroeste do estado. Esse projeto é de autoria do deputado Gilberto Abramo, do Partido Republicanos de Minas Gerais. E o relator, Karime, é o deputado Paulo Guedes. Não é o Paulo Guedes Pospiranga, não. É o Paulo Guedes do PT, também de Minas Gerais. Tá em casa, tava tudo em casa, um levantava a bola e o outro ia lá para pular para cortar. No argumento do projeto, Karime, o deputado Gilberto Abramo, ele diz o seguinte, que o Vale do Jequitinhonha é uma região muito pobre, que sofre com a seca, com a infertilidade do solo, que não tem uma agricultura pujante, enfim, colocou esses argumentos aí, dizendo que a saída econômica dessa região seria criar uma zona de livre comércio com o mesmo regime tributário, cambial e administrativo da Zona Franca de Manaus. É exatamente isso que ele diz no texto, viu, Karime? Eu acabei de ler o projeto, por isso que eu estou passando para você aqui. Uma total falta de conhecimento do que é Zona Franca de Manaus. Nossa, completa ignorância a respeito do assunto. E Minas Gerais Minas Gerais, Karime, ela quer criar uma nova Zona Franca nos moldes do nosso modelo econômico. E o que isso implicaria pra gente? Um enfraquecimento da nossa Zona Franca, claro, porque deixaria de ser um modelo exclusivo de economia, né? Economia verde, inclusive. E esse projeto, Karime, estava sendo discutido ontem na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. O deputado Saulo Viana percebeu o movimento e tomou a iniciativa de pedir vista ao projeto. Ou seja, ele conseguiu interromper a votação por 2 reuniões, porque ele viu que é conversa de mineiro, né? E aí o Amazonas é que ia se prejudicar nessa história. Então eu conversei com o deputado Saulo Viana, agora à tarde, Karime, e ele explicou por que esse projeto é tão nocivo para a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que ele disse. Isso é algo que é perigoso da gente possa ser aprovado, que possa ser aprovado na Câmara, criação de outras zonas francas, porque vai abrir precedente para o resto do Brasil. E é importante frisar que a nossa Zona Franca é para que a gente possa diminuir a desigualdade regional do nosso estado. Nós estamos num estado distante, nós temos muitos entraves, por
exemplo, de questões ambientais, dificuldade de logística. Então, isso ajuda no desenvolvimento da nossa região, do estado do Amazonas, e a gente tem que ficar sempre vigilante para que projetos como esse não cheguem nem a plenário, justamente para que a gente possa manter aqui preservado esse modelo da nossa Zona Franca de Manaus, exclusivo aqui para a nossa região amazônica. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Saulo Viana, do União Brasil aqui do Amazonas, falando a respeito desse projeto, né? Da bancada mineira que pretende criar uma Zona Franca aos moldes aqui da nossa Zona Franca de Manaus, Cadu. No embalo, né? Pegar o embalo, né, Carlão? Olha, é importante a gente frisar que a Zona Franca lá atrás, né, há 50, 60 anos atrás, não sei precisamente o ano, mas ela foi criada com o objetivo de tirar a Amazônia do isolamento, né, e geográfico e integrá-la ao resto do Brasil. Essa que era a proposta da Zona Franca. É a distância. Minas Gerais está isolada? É geográfico e econômico, né? Foi na década de 70. Exatamente. E Minas Gerais está isolada? Não, pois é, o Vale do Jequitinhonha, viu? Viu, Cadu? Lá realmente o índice de desenvolvimento humano lá é baixíssimo, mas não tem outros projetos para você colocar lá? Tem? Eu acho que tem outros projetos econômicos, né? Porque tem uma infraestrutura rodoviária muito melhor que a nossa. Perfeito. Não está isolado, né, Cadu? Como você falou. Do resto do Brasil. Na verdade, Minas Gerais, ela é um polo produtor industrial muito grande, que tem um setor de uma infraestrutura portuária e rodoviária enorme. Ou seja, os caras querem achar que a gente é privilegiado. Que é isso, né? Não está no contexto, com certeza, para uma Zona Franca, o Vale do Jequitinhonha. Fora do contexto. Exatamente. Agora, voltando à questão do projeto, é importante a gente frisar, gente, que o deputado Saulo Viana, ele conseguiu adiar a votação, viu? Ele não retirou o projeto de pauta, então a briga continua. Então o projeto de lei, ele volta a ser discutido no mês que vem, provavelmente 10 de abril. E a gente espera que a bancada do Amazonas esteja atenta e unida para rejeitar esse projeto, porque não é só o Saulo que está lá nessa comissão. O deputado Átila Lins, ele é membro da mesa diretora dessa Comissão de Integração Nacional. Cadê ele, gente? Pois é. E cadê esse pessoal? O Silas Câmara também faz parte. Então, todos eles cochilaram nessa matéria. Se não fosse o Saulo Viana para pedir vistas a esse projeto, teria passado com certeza, porque havia uma combinação da bancada mineira para passar. É isso, né? Vamos continuar acompanhando. Cadu, 1 minuto para você falar da queda de popularidade do presidente Lula. 1 minuto. Você me quebra, meu irmão. Olha, o Carlão, a queda da popularidade do presidente Lula está mais que confirmada, né? Desde o começo de março. Só que aí veio agora o Instituto Poder Data, que divulgou uma pesquisa para fechar o mês com um resultado até que menos impactante. Não é novidade, mas diz o seguinte, que 47% dos entrevistados aprovam o governo Lula. Em janeiro, eram 49%. Diferença, portanto, aí de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. 45% reprovam o governo Lula. Em janeiro, eram 42%. Diferença aí de 3 pontos percentuais, passando um pontinho da margem de erro. Então, a rejeição está principalmente nas regiões Sul, Centro-Oeste e aí na região Norte. A aprovação é maior nas regiões Nordeste e no Sudeste do país. O que chama a atenção é essa questão de que a aprovação do governo Lula segue pau a pau ali com a reprovação. Agora, hoje também saiu outra pesquisa, dessa vez da Datafolha, dizendo o seguinte, que 44% dos entrevistados acham que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Em janeiro, esse índice era 51%, ou seja, queda de 7 pontos percentuais. E 41% dos entrevistados acham que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro. Em janeiro eram 39%, ou seja, teve um aumento aí de 2 pontos percentuais. Então, segue aí ladeira abaixo a aprovação do governo Lula. Índices seguem preocupantes para fechar o mês de março. Beleza, Carlão e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Um abraço, gente. Valeu. Tchau. 6h52, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas decretou, em atenção, um ponto facultativo para amanhã. Amanhã, quinta-feira, dia que antecede o feriado de Sexta-feira Santa. A decisão foi publicada, inclusive, já no Diário Oficial do Estado, em Karime. Exato, Carlão. E com isso, os serviços públicos só vão retornar para a normalidade na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. A regra só não vale para os serviços essenciais
mas é claro, como segurança, saúde. Esses vão funcionar normalmente durante todo o fim de semana. E até o momento a Prefeitura não divulgou se vai seguir a decisão do Estado. Olha só, e a programação da Semana Santa na Catedral de Manaus, que começou no dia 24 com o Domingo de Ramos, inclui aí celebração e vigílias também. Atenção, olha só, hoje teve missa pela manhã, tarde e no início da noite, Karine. E Carlão, a partir de amanhã vão começar as celebrações que remetem aos últimos acontecimentos da vida de Jesus Cristo antes da crucificação. Quem tem os detalhes pra gente é o Odinei Araújo. A Semana Santa é a preparação para a Páscoa do Senhor, em alusão ao Evangelho de São Marcos, que narra no capítulo 15 os últimos minutos de Jesus Cristo na terra e o caminho doloroso até a cruz. Esses dias são voltados para a reflexão e santificação dos cristãos. A programação começou no domingo passado com o Domingo de Ramos, que representa a entrada de Jesus em Jerusalém, conforme explica o padre Marcos Aurélio, da Catedral Metropolitana de Manaus. Com a data do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, inicia o processo da caminhada de Jesus rumo ao Calvário e a certeza da ressurreição. E dentro desta perspectiva, a Igreja ela nos apresenta orientações básicas como mãe, mas também no sentido de solidariedade com a pessoa humana. E aí nós estamos assim nesse processo e nos preparando também para a grande vitória celebrada pelo Cordeiro Imolado. A Semana Santa também é marcada por simbolismos, de acordo com o padre Marcos Aurélio, como não comer carne vermelha, por exemplo. A abstinência da carne. Claro que pode ser outro fundamento, pode ser, por exemplo, um luxo que você tenha, pode ser também, como nós colocamos nas nossas homilias, ao falar demasiado, evitar, mas o intuito realmente é controlar-se. Nesta quinta-feira, dia 28, a programação inclui a Missa dos Santos Óleos, às 9h30 da manhã, na Catedral de Manaus. Na noite de quinta-feira, tem a Missa do Lava-Pés, seguida de Vigília Eucarística, a partir das 8 da noite. Já na Sexta-feira Santa, dia 29, a programação inicia às 7 da manhã, com a oração do Ofício Divino, seguida de Via Sacra até o Santuário de Fátima, na Praça 14, a partir das 9 da manhã. Pela parte da tarde de sexta-feira, na Catedral, acontece a partir das 2 horas a meditação das 7 dores de Nossa Senhora e a liturgia da Paixão às 3 da tarde. No Santuário de Fátima, a liturgia da Paixão também está marcada para as 3 da tarde. E a partir das 4 horas, os fiéis fazem a tradicional procissão do Senhor Morto da Igreja de Fátima até a Igreja Matriz no centro. No sábado, dia 30, haverá a Vigília Pascal às 7 da noite e no domingo de Páscoa, as celebrações na Catedral voltam ao horário normal, às 7 e às 10 da manhã e às 6 da tarde. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos em Manaus. E atenção, você que está a fim de economizar um pouco, gastar menos na Páscoa. O Procon Amazonas está dando dicas, olha aí, para você, consumidor, economizar nas compras aí, Karime. Pois é, Páscoa, Carlão, né? Exato. E como sempre, aquela velha dica, né? Quem não pesquisar preço vai acabar pagando mais caro. Vamos acompanhar mais detalhes agora com o repórter Felipe Távora. Os principais cuidados estão relacionados à pesquisa de preços de ovos de Páscoa, chocolates e pescados, além da precificação de produtos, acondicionamento e prazo de validade. O diretor-presidente do Procon AM, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, Jalil Frache, alerta que a melhor forma de evitar superendividamento é priorizar a pesquisa de mercado antes de adquirir qualquer produto. Realizamos nas últimas semanas uma pesquisa de preço de itens que são normalmente consumidos nesse período do ano, como chocolates, ovos de chocolate, aqueles itens direcionados à Páscoa e também peixes, pescados de um modo em geral. O que chamou a atenção foi que um determinado produto, que é o bacalhau, tinha uma variação de cerca de 200%
é uma variação substancial, não é um aumento de 225% de um ano para o outro. É uma variação entre produtos iguais e comercializados em estabelecimentos diferentes. É importante destacar isso. O Procon AM reforça que a principal dica é ter atenção na qualidade dos produtos que vão ser comprados. Não só os preços devem ser levados em consideração, mas também suas condições. É preciso verificar detalhes como a condição da embalagem, de acordo com o explicado por Jalil Frache. Além da validade da forma de acondicionar, as condições que também estão sendo ofertadas é importante. Muitos estabelecimentos ofertam, divulgam promoções ou algo do tipo, com o intuito de atrair os consumidores. Então veja se essas ofertas estão sendo cumpridas. Caso não esteja sendo cumprido, denuncie para o Procon Amazonas. Você pode denunciar irregularidades por meio de números do Instituto de Defesa do Consumidor, 33-215-4009 ou 0800-092-1512, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Novos índices apontam o dedo para a crise na segurança pública em Manaus. Responsabilidade primeira do governo do Amazonas. A capital do estado aparece de novo entre as piores em segurança pública, um item importante. Os dados agora são do mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras no ano de 2024. Segurança pública, indicadores de violência colocam Manaus entre as piores capitais no mapa da desigualdade. Manaus aparece como a 24ª capital em homicídio juvenil, que envolvem pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Aparece em 25º lugar em taxa de feminicídio e na 24ª colocação em taxas de homicídios. Isso numa lista de 26 capitais. Se em Manaus a situação é esta, dá para imaginar no interior do estado. E o que causa ainda mais indignação é que, diante de tantos dados negativos, o governo do Amazonas sequer se manifesta. Não dá a mínima resposta ou indica o que vai ou não vai fazer para que a situação pelo menos pare de piorar. 18 horas. Para 7:01, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.